Quando é que tu se tocou que era assim a vida, cara? A hora que eu vi meu nome, nossa, estou sem professor lá, eu quis falar com você primeiro, eu estava pensando em te indicar, agora é como conferencista. Eu falei, o que quer dizer isso? Não, quer dizer que você não ganha nada e também não pode, e não tem vínculo nenhum com a universidade, você só trabalha. Eu fiz uma aula de sociedade anônima que é a coisa mais psicodélica do mundo. É sempre você sempre se coloca numa posição, olha só, eu sou um explicador, viu? Não me coloca numa posição de super-herói, ou não escuto o que eu tô falando e levo pra tua vida ipsilíteres, porque assim, eu tô falando do contrário, é de outra parada. Quando é que tu se tocou que era assim a vida, cara? Puta, fui me tocando aos poucos, né? Eu sempre tive um sonho, num primeiro momento, de ser professor. E portanto, eu já me formei no ensino médio pensando nisso. O que é, hoje em dia, raríssimo. É incomum. Né? Por conta da posição social que ocupam os professores, por conta da atratividade da carreira, da profissão, etc. Mas eu sabia que essa era a minha praia. Aí eu fui estudar Direito na USP, então eu ganhei um degrau a mais no meu sonho, que era ser professor da USP. Por outro lado, eu sabia que no Direito, né, como eu vi que aquele curso era um curso que não ia ser o meu desaguador profissional, ali eu achava que ia rolar coisa na USP, mas fora dali e tal. E bom. Então, quando terminou a graduação, eu terminei a graduação em Direito e Jornalismo, mais ou menos na mesma época, aí eu fui fazer pós-graduação, tipo mestrado, doutorado, pós-graduação estrito sensu. Porque eu achava não, que é isso, que tinha que fazer isso para pleitear uma vaga. Se não fosse doutor, não ia rolar. Bom. E então, quando eu voltei disso, eu fiz isso na França, né? E quando eu voltei disso, eu comecei a dar aula onde me abriam as portas. Mas eu, como diria o professor Bourdieu, eu tinha um capital relacional nulo. Né? É o que os americanos chamam de networking, né? Quer dizer, capital relacional, quer dizer, puta, eu não conhecia ninguém no mundo universitário, ninguém, assim. E então eu comecei a dar aula onde abria um espaço e, enfim, eu não recusava trabalho e trabalhei em tudo que é escola, de diferentes, digamos, envergaduras e tipos de aluno, prestígio, etc. Bom. Mas ficou aquela coisa de ser professor da USP, né? E fiquei muito tempo dando aula nas universidades privadas e com esse amargo na boca, né? Queria ser professor da USP. Até o dia que um colega de Santos virou para mim e falou: o professor de ética lá da ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes da USP, foi trabalhar em Brasília, professor Bernardo Kuczynski. E estão sem professor lá. Eu quis falar com você primeiro, eu estava pensando em te indicar. Agora é como conferencista. Eu falei, o que quer dizer isso? Não, quer dizer que você não ganha nada e também não pode, e não tem vínculo nenhum com a universidade. Você só trabalha. Entendi. Puta acordo bom. Entendi, É o que a gente aprendeu a chamar de caracu. Isso. Mas nunca pensei que eu fosse ouvir o Clóvis de Barros Filho falando de acordo caracu, porra. Tá aí, ó. Né? Não, mas era a única porta. A única porta. Né? Imagina se eu não pego. Eu falei, não, é nóis, tô lá amanhã, deixa comigo e tal. E aí, entrei babando, né, cara? Sabe quando você entra. Porra, se os jogadores do meu time entrassem em campo
Como eu entrei alucinado. Os alunos olhavam, de onde veio esse louco? E pá. E aí começaram a falar de mim, né, e tal. E, bom, e felizmente a maioria com apreço. Comecei a ser indicado para essas coisas de patrono, paraninfo, não sei o quê, papai. E aí, um belo dia, já depois de uns 2 anos ali nesse esquema... De conferencista? Falaram, olha, vai abrir um concurso. Eu falei, nossa! Mas não é nesse departamento. É no departamento de publicidade, relações públicas e tal, que está ali atrás. Eu falei, pô, mas... Por quê? Eu estava ali meio que para conhecer as pessoas, para não ser alguém completamente alienígena, não sei o que, uma estratégia... Um cara que faz um concurso e passa, foda-se, né, que tu ficou ali. Aí, bom... Aí, enfim, eu fui, né? E eu me lembro do concurso, assim, eu dizia para mim, as coisas que meu pai me dizia, né? Presta atenção, tem horas que tem que ganhar, tem momentos na vida que tem que ganhar, sabe? Vai lá e resolve aquilo, velho. Vai lá e tinha uma tal de prova didática no concurso. Tá lá a banca, eu lembro até hoje. E era uma coisa de ética e legislação, então a prova didática era mais de direito, que era uma coisa muito distante para mim, e eu tinha que dar uma aula de sociedade anônima, que era uma coisa que eu tinha estudado em direito comercial. Não, eu falei, não, mas puta, que tema, é o que temos para hoje, né? Tem 24 horas para preparar. Eu fiquei 24 horas estudando aquilo, tipo, não tem dormir, cheguei, né? Se toma uns negócios desses animadores, lícitos, mas animadores e tal, cheguei, né? Ele falou, pode começar. Eu fiz uma aula de sociedade anônima que é a coisa mais psicodélica do mundo. Porque é um assunto de sociedade anônima. E eu, uau! E aí, como constituir uma sociedade anônima? Qual a diferença disso para aqui? E os caras olhando, eu, puta, esse cara é muito louco, é melhor aprová-lo. E assim eu acabei levando e foi o dia mais feliz assim da minha vida até aquele momento. Eu tive 2 dias muito felizes da minha vida. Quando eu entrei na USP, na Faculdade de Direito, que eu subi com o meu pai a Alameda Casa Branca para ver o resultado ali na escadaria do Objetivo, que era fixado no papel com durex, os caras que tinham passado, e eu subindo com meu pai a pé, né? É melhor mesmo entrar na USP, que é de graça, as outras são caras, e aquela coisa, caralho, foi uma via crucis, né? Aí eu peguei e falei, vou ver lá se eu passei e tal. A hora que eu vi meu nome, nossa, assim, sabe quando todo o teu corpo... Porque fiquei 1 ano estudando que nem um demente para aquele negócio. E o outro dia foi quando eu passei como professor, né? Entendi. E foi uma honra para mim ter trabalhado na universidade. Foi uma honra. O que eu não podia imaginar é que o mundo, o universo, né? E quando eu falo universo, para aqueles que quiserem botar Deus no lugar do universo, fiquem à vontade. Eu estou me referindo ao absoluto, ao todo, né? Me deu a chance desse degrau, né? Esse degrau diferente